Oi, 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 você que está me acompanhando nessa correção, nessa bateria de correções das questões do Enem e comentários sobre elas. Sou eu, Márcio Léo, professor de Biologia. Se você ainda não me segue no canal, eu te convido a me seguir. Eu te convido a compartilhar e ativar as notificações, porque assim, toda vez que um vídeo novo sair, você vai receber a comunicação que ele saiu. Nós estamos corrigindo aí o Enem 2017, referência Caderno Azul. Sempre 2 questões por vídeo, porque é o que você precisa. Você precisa de dinamismo. Eu vou te ajudar, eu vou estar com você para que você possa fazer o seu melhor Enem. Vamos lá, neste vídeo vamos falar sobre as questões 111 e questão 116. Bora então para a primeira questão, que é a questão 111. Já sabe a minha metodologia, a gente salta o texto. Os botos cinzas acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? Aqui, eu quero até fazer um rabisco com você aqui embaixo. Acompanhe esse rabisco. Existe uma coisa linda e maravilhosa que nós damos um nome em ecologia. Todas as vezes que aparecer para você essa ideia de acumular, você vai pensar na chamada magnificação. Fiz até esse rabisco aqui que não é o propósito, não. É a chamada magnificação trófica na cadeia alimentar. Eu vou te dar uma pala aqui da biologia, que é o seguinte: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. A magnificação é o efeito de aumento de concentração de algum composto que não seja degradado pela biologia, pelos seres vivos. Se você não sabe o que é, eu te convido mais uma vez a entrar para o meu curso online gratuito de ecologia. Procura no meu canal, ele está por aí, tá? Eu vou deixar também o link aqui na descrição. Não cobra nada, você vai lá e vai ter toda a ecologia do Enem. A magnificação trófica é isso. Então, à medida que a gente aumenta o nível trófico, existe uma acumulação de algum composto. Você vai entender lá no curso por que isso acontece se você ainda não sabe. Então, olha só, de cara, não era necessário fazer a leitura do texto se você soubesse o conceito de magnificação. Aí, a gente fala que eles têm a maior concentração porque eles estão aonde? Nesse caso, eles estão no topo da cadeia alimentar, por aqui. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? A resposta, eu não vou nem ler o texto base. Eu quero que você entenda que muitas vezes não é necessário ler o texto base. Eu até vou já te dar a resposta, tá aí. Ah, mas eu queria ler o texto base, professor. Vamos ler o texto base? Vamos ver se ele vai te ajudar? Os botos cinzas, Sotalia guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores de poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Sacou? O texto base, ele não te ajudaria se você não soubesse o conceito de magnificação trófica. Por que está no boto cinza em maior quantidade? Porque ele está no topo da cadeia, a gente já tinha achado a resposta. Essa questão, para quem está me acompanhando, para quem faz o meu curso lá, para quem é meu aluno de cursinho, de verdade, é uma questão que a gente faz em 20 segundos. Eu não estou me gabando, dizendo que eu sou melhor, não. Mas é porque a gente direciona como você vai acertar a questão. Então já vamos direto e reto para a questão 116. Questão 116, daquele mesmo ano, 2017, texto, saltamos. Olha, meu Deus, o que é isso? Tem um esquema. E ele faz o seguinte: a mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas. Então, de verdade, aprenda uma coisa. Geralmente, quando tem um esquema na questão, a resposta está no esquema. Ele pede para você ir ao esquema. Às vezes até a legenda te ajuda, não é o caso. Vou puxar minha canetinha aqui, laser, para ficar mais lindo ainda para você, para poder te indicar. Ele perguntou da etapa 3 para 4. Mas eu vou entender esse esquema. Olha só. Se quiser entender o esquema, pode ir ao texto base. Vamos lá? Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Híbrida é misturada. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes.
Muito bem, então vamos entender. Fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, obtendo-se uma célula híbrida. Depois, anticorpos específicos foram agregados às proteínas do camundongo e anticorpos específicos foram agregados a proteínas da célula humana. E aí, depois de algum tempo, o que se viu foi isso. Então, repare. Eu tenho certeza que você se lembra das propriedades da membrana plasmática. E uma das propriedades faz referência ao próprio modelo. A membrana ela é formada de fosfolipídios intercalados com proteínas. E essas proteínas e fosfolipídios têm movimentos. Essa é aquela obra de arte feita de pedacinhos que nós damos o nome de quê? De mosaico. Talvez você tenha feito na sua escolinha um mosaico, né, juntando pedacinhos de coisa, fazendo aquela coisa bonita que a criança faz e que alguns adultos também fazem com maestria, com excelência. A membrana plasmática ela é chamada de mosaico fluido, porque existe fluidez, existe movimento entre as proteínas e lipídios da membrana. E olha o que perguntou, repara, as proteínas do camundongo estavam separadas das proteínas humanas, os anticorpos, né? Que marcam, foi visualizado pelos anticorpos. Então, as proteínas do camundongo separadas das proteínas humanas. E aí, a pergunta da questão foi, a mudança observada da etapa 3 para 4, ou seja, as proteínas que estavam aqui separadinhas se misturaram. Do experimento ocorre porque as proteínas, mosaico fluido, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica? Acabou. Essas proteínas movimentam-se livremente. Ah, mas eu quero ler a outras. Permanecem confinadas, elas estão paradas? Se elas estivessem paradas, não sairia. Auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Muitos dos meus alunos, infelizmente, erraram porque caíram nessa daí. Na verdade, eu não estou falando sobre os fosfolipídios, eu estou falando sobre as proteínas. Eu não quero saber dos fosfolipídios. Eu quero saber das proteínas e elas deslocam. Se elas auxiliam o deslocamento, eu nem sei se os fosfolipídios deslocaram por causa da proteína. Não é essa a proposta da questão. São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. Alguns alunos também erraram isso. Acharam que elas mobilizar é o quê? Movimentar. Imobilizar é ficar paradas. Alguns alunos acharam que os anticorpos fizeram a proteína mobilizar. Vacilaram, né? São bloqueadas? Não. Não tem dúvida. Resposta aí, letra A. Eu tenho certeza que você está curtindo demais, então deixa o seu curtir aí, pô, assiste e curte. Ou mesmo que não goste, deixe um retorno. Professor, não gostei. Tá rápido, tá lento, dá sua sugestão. Se inscreva no canal e ative as notificações e compartilhe com quem você conhece. Te vejo na próxima correção.